4 de agosto de 2015, esta é mais uma edição do TVU Notícias. Seja muito bem-vindo e nós estamos começando a partir de agora. Segundo um estudo feito pela Data Popular, cerca de 38,5 milhões de brasileiros com mais de 18 anos de idade têm vontade de abrir um negócio próprio. Mas antes de empreender, é preciso ter alguns cuidados especiais para não ter problemas, até mesmo nesse período de crise que o país enfrenta. Há 2 anos, Neto montou um negócio próprio no ramo de bolos. No começo, ele colocava a mão na massa e ajudava na produção. Com o crescimento da demanda, já inaugurou 4 unidades na cidade e agora fica à frente na administração. Ele chega a vender quase 800 unidades por semana. Eu estava há algum tempo já em São Paulo, fui trabalhar em outra atividade completamente diferente do que estou hoje. E veio a ideia, eu passava nas padarias em São Paulo, via aqueles bolos inteiros sendo vendidos e pensei em trazer para Uberlândia e voltar para cá com essa novidade que eu acho que tinha um mercado bastante promissor para isso aí. Quem também aproveitou o talento culinário para empreender são os irmãos Tiago e Pietro. Desde outubro do ano passado trabalham com churros. Em poucos minutos fabricam mais de 20 unidades de vários sabores. Eu vejo que um churros ele agrada desde a criança até uma pessoa mais idosa. Então é muito bom a gente ver as crianças lambuzadas de chocolate e ver os senhores também com lembranças da infância de estar comendo churros. É muito gratificante. A ideia nasceu com a vontade dos irmãos de se tornarem independentes e terem mais liberdade na forma de trabalhar. Mas o Tiago conta que, como tudo na vida tem um lado bom, também tem alguns desafios. Tem os prós e os contras, Trabalha bastante, tudo depende de você, mas acredito que vale a pena, sim. Quando você faz alguma coisa que você gosta e de qualidade tem um retorno muito satisfatório. De acordo com o Data Popular, cerca de 38 milhões e 500 mil brasileiros pretende abrir um negócio próprio. E o perfil das pessoas que têm vontade de empreender apresenta mais de 18 anos. Esse grupo cresceu nos últimos anos. Em 2013, o estudo mostra que era de 23%. E em 2015, subiu para 28%. No último trimestre, por exemplo, questão do PIB, quase todos os setores diminuíram, comparando o primeiro trimestre de 2015 com o último trimestre de 2014. A variável consumo das famílias diminuiu, consumo do governo diminuiu, formação bruta de capital fixo diminuiu e as exportações aumentaram. Então não dá para dizer que está todo mundo sofrendo com a crise. Tem pessoas que sofrem mais, outras sofrem menos. Mas antes de começar um negócio próprio, o economista alerta. É preciso ter atenção com alguns cuidados especiais. É importante considerar, sempre que for pensar em empreender algo, buscar informação, correr atrás. O crédito agora está mais difícil. Se a pessoa depender de financiamento, então ela vai ter mais dificuldades, os bancos vão estar mais resistentes a ofertar esse crédito. Então, se a pessoa for montar algo, que ela procure se endividar menos, planeje bem, olhe a questão dos concorrentes, se é um produto que é voltado para o mercado interno ou externo, todas essas características devem ser analisadas. Agora, olha só uma informação importante. Minas Gerais teve redução do número de acidentes de trânsito, em geral, nos 6 primeiros meses de 2015. Ponto de destaque nesse resultado foi o ritmo de queda ainda maior da quantidade de mortes e de acidentes graves. É o que mostra o monitoramento de acidentes de trânsito produzido pela Secretaria de Estado de Defesa Social por meio do Centro Integrado de Informações de Defesa Social. De janeiro a junho de 2015, foram registradas 1.080 vítimas fatais em acidentes de trânsito no estado, 19,12% a menos do que em igual período de 2014. O monitoramento traz também um ranking dos municípios do estado em número absoluto de acidentes com pelo menos uma vítima, o que inclui variados graus de lesão. Os 3 com maior número de registros são, em ordem decrescente, Belo Horizonte, Uberlândia e Montes Claros. E agora uma informação, a Universidade Federal de Uberlândia possui um acervo de plantas que é um dos mais ricos do estado de Minas Gerais. O herbário da UFSC agora está com uma novidade. Veja na reportagem. Um processo delicado, minucioso e que merece muito cuidado.
Assim é feito o trabalho de conservação das plantas que são coletadas e ficam guardadas no herbário da UFO, local considerado referência em Minas Gerais. O herbário aqui da UFO, ele possui um acervo de mais de 70 mil amostras, e essas amostras elas são representativas tanto aqui da região de Uberlândia como do estado de Minas, né, como um todo. A novidade do acervo é uma máquina de digitalização que facilita o estudo de professores e alunos na pesquisa de espécimes de plantas em todo o país e até mesmo no exterior. A digitalização dos acervos é uma tendência, né, mundial a fim de disponibilizar essas imagens na rede. O nosso projeto começou, está fazendo mais ou menos um mês. Então, a ideia é que nos próximos 2 anos a gente tenha toda a coleção digitalizada e disponível para quem quiser acessar. O herbário da UFO já existe há mais de 30 anos. Com um acervo de mais de 70 mil amostras, ele é considerado um dos mais preciosos de Minas Gerais, que contém plantas antigas como esta. Esta micônia foi coletada em 1898. Ao contrário do que muita gente pensa, né, o herbário não é um depósito de plantas, ele precisa ser constantemente atualizado, identificado, para que cumpra a função, né, de divulgar a flora da nossa região. Então, a gente tem vários alunos, tanto de iniciação científica como de mestrado, que trabalham diretamente com esse acervo. Vários alunos participam e contribuem com a pesquisa. É o caso de Fernanda, que está concluindo o mestrado em Biologia e estuda sobre as espécimes de margaridas. Eu trabalho com a família toda das margaridas na Serra do Cipó, que é uma área de preservação natural federal que fica perto de BH. Aí como que a gente faz? Nós vamos a campo, trabalhamos com plantas que estão em outros acervos do Brasil, nós coletamos as espécies que a gente encontra na área e trazemos para cá, para o nosso herbário. Aí chegando aqui a gente tenta identificar essas espécies para ver quais que estão ocorrendo naquela área, para tentar identificar se tem alguma espécie nova, se tem espécies que são restritas àquele local, porque isso são informações muito importantes, tanto para a ciência, para a nossa pesquisa, quanto para embasar projetos que aumentem a conservação daqueles lugares que realmente têm uma flora bem mais diversa e assim mais diferente de outros lugares. E como todo profissional que exerce a função que gosta, para a mestranda Fernanda não é diferente, pois ela trabalha com satisfação no herbário da UFO. Eu gosto muito de trabalhos minuciosos, porque me deixam calma. E assim, ficar olhando florzinha e mexendo ali, nossa, sério, se eu fosse fazer de novo, eu escolheria a mesma área. E como disse a mestranda na reportagem, é importante sim se trabalhar com aquilo que a gente gosta. E vamos ver a previsão do tempo para esta quarta-feira. E a temperatura continua amena. A mínima prevista é de 12 e a máxima pode atingir os 28 graus. E não deve chover aqui na cidade. O tempo fica seco, a umidade do ar está baixa, em torno de 40%. Hora de redobrar os cuidados com a hidratação. Agora vamos conferir como fica o tempo em outras cidades mineiras. Dê uma olhada. Tempo seco e ameno em Conceição das Alagoas. Os termômetros atingem temperaturas entre 14 e 29 graus. Não há previsão de chuva para amanhã. Em Lagoa Formosa, o tempo amanhece frio, com mínima de 11 graus. Mas ao longo do dia pode fazer 26 e ainda não deve chover na cidade. 26 graus também em Patos de Minas. A previsão é de dia ensolarado e com pequena probabilidade de chuva, em torno de 5%. Em Araxá, o tempo não muda muito. A temperatura deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. E não chove, o tempo fica seco, assim como nas outras cidades. E o TVU vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você.